Paz, irmãos. Que bom que você pôde vir louvar o Senhor, prestar culto a Ele nessa noite. Nós temos alguns visitantes no nosso meio. Nós esperamos que você se sinta bem e que a palavra de Deus alcance o seu coração. Quero convidar os irmãos para se colocar em pé. Nós vamos cantar um hino antes da oração. Hino de número 234, Exultação e Louvor. Pai, nós louvamos, bendizemos o Teu santo nome, na presença da congregação. Sabemos que o Senhor se faz presente aqui no nosso meio, e nós, ó Pai, com temor e tremor no nosso coração, queremos prestar ao Senhor um culto e que Ele seja em espírito e em verdade. Recebe, ó Pai, a nossa adoração, que nós nos esforçaremos nesse momento para prestar ao Senhor. Que a Tua glória seja vista, Senhor, no nosso meio, que cada um que aqui está possa realmente sentir a Tua presença e possa, ó Pai, ouvir a Tua palavra e entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Noite essa que nós dedicamos a ouvir sobre missões e a nos comprometer também em servir ao Senhor aonde o Senhor nos enviar. Fala conosco, ó Pai, nessa noite através da Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Nós vamos louvar o Senhor agora com o quarteto Zoé. Chegamos pela
fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé. As coisas impossíveis nas mãos do meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé, chegamos pela fé. Aqui nós chegamos realmente pela fé. Convido os irmãos a se colocarem em pé novamente, abrir suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, fora elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém. Pode sentar. Convido o pastor Vinícius para vir à frente, ele vai dar alguns avisos para a nossa igreja. Graça e paz, irmãos. Novamente juntos para adorar o Senhor. Quero apenas dar alguns avisos. Pastor Valdenberg está de férias, descanso merecido, e peço aos irmãos que continuem orando por ele, para que esse tempo seja de renovação, para que ele volte cheio de energia, para se gastar
aqui no nosso meio, né? Pastor é assim, vai se gastando, até que precisa tirar um tempo de férias. Oremos por ele. Então, ele deixou uma escala com conselheiros que estão à disposição da igreja para qualquer coisa que for necessária. Então, caso alguém precise e queira nos procurar, estaremos aqui, não somente eu, mas alguns presbíteros, pastores, membros da nossa igreja também. Então, os irmãos não estão desamparados, tá bom? Segundo aviso, hoje nós recebemos a notícia, aliás, ontem, que chegou o Bernardo, não é? O filho da Jeane e do Rubinho. E nós louvamos ao Senhor por isso. Chegou com saúde, trazendo alegria para toda a família. Louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor porque a Maria saiu do hospital, recebeu alta, e nós glorificamos ao Senhor por isso. Conversando com a Soraya e com o Robson, eles me falaram que ela ainda não pode receber visitas por uma orientação médica, por enquanto. Mas, assim que tudo isso se solucionar, nós poderemos lá visitá-la e festejar o Senhor junto com eles. Amém? Louvado seja o Senhor. Obrigado. Amém. Ok, vamos louvar o Senhor nesse momento. Convido a Beth, que vai estar na direção, juntamente com os teens. E nós vamos louvar o Senhor nesse momento com alguns cânticos. Os irmãos a ficarem de pé. Nos tempos de hoje, as coisas estão muito difíceis. Drogas, homossexualismo na televisão. E se não tivermos em comunhão com Cristo, não tivermos acompanhando a palavra de Deus, essas coisas podem abalar nossos pilares. E hoje Jesus chama a gente para tomar uma decisão. A decisão de ser avivados. Essa decisão começa de dentro para fora. E aí sim a gente pode sair para poder mudar o mundo. Meu coração
bendirei, Senhor. Em todo tempo nós adoramos ao Senhor, na situação da Maria. E era tão bom ouvir o Henrique e a Bia dizer, Deus é bom o tempo todo. Isso é maravilhoso. Nós bendizemos ao Senhor quando as coisas saem como queremos, quando não saem como queremos, porque cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é soberano, Ele é tremendo e Ele é verdadeiro, mas Ele nos agraciou com uma resposta conforme o desejo do nosso coração. Bendiremos ao Senhor, adore ao Senhor nesta noite, independente se tem lágrimas ou apenas sorriso na tua face. Ele é o Deus de todos os momentos e em todo tempo Ele é bom. Bendirei, com tua bênção eu
desse momento é me derramar. Que possamos mais uma vez, diante da presença de Deus, nos derramar e dizer o quanto o amamos, o quanto precisamos dele, o quanto somos gratos por tudo que ele tem feito e por tudo que ele ainda vai fazer. Nós vamos continuar louvando o Senhor agora com um momento infantil, onde nossas crianças estarão louvando ao Senhor antes de sair para o seu culto. As crianças podem vir à frente.
peço muito obrigado por esse momento, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade de se reunir. E muito obrigado, Pai, pelas nossas crianças. Eu peço que o Senhor cuide delas, abençoe o culto delas agora, que elas possam crescer nos seus caminhos e nunca se desviar deles, ó Pai. Eu peço pelo nosso culto aqui também e pelo resto dessa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Agora nós vamos louvar o Senhor novamente com o quarteto Zoé. Se conheceres a Jesus, se aceitares sua mão, feliz manhã te sobrevém. Se buscares a Jesus, se buscares conhecê-lo, conosco tu amarás, feliz manhã te sobrevém, se buscares a Jesus. Se conheceres a Jesus, se o amares com fervor, feliz então te sentirás. Se buscares a Jesus, se buscares conhecê-lo, conosco tu amarás, o amarás. Feliz manhã te sobrevém, se buscares a Jesus. Davi, coloca o slide, por favor. Esse é o tema que nós estamos trabalhando esse ano. Uma igreja para todos os povos. Daqui a pouco eu vou apresentar o pastor Flávio Ramos, mas eu quero aproveitar esses minutos que nós ainda temos para falar das nossas atividades. Próximo slide, por favor, Davi. No dia 11, nós teremos o nosso café dos comerciários aqui na igreja. Nós esperamos receber aqui cerca de 500 comerciários que trabalham aqui no centro. E o nosso desejo é que os irmãos possam participar dessas atividades. Vocês podem perceber que esse já é o 10º, faz 10 anos que nós realizamos esse café. E Deus tem usado a vida dos irmãos aqui da igreja para evangelizar esse povo. E nós sabemos que várias pessoas ali têm realmente se convertido ao Senhor. Prova disso é que nós temos aqui na nossa igreja uma pessoa, né, que recebeu Jesus como Salvador e tem congregado conosco desde então. Então, quero convidar você que tem disposição, que gosta de trabalhar, de servir ao Senhor, de demonstrar amor ao próximo, para estar conosco aí no dia 11 de novembro, às 7 horas da manhã. 7h30 nós começamos a servir. Então, se você quiser nos ajudar, precisamos de gente para trabalhar aqui na recepção, né? E aí na recepção procure o pastor Vinícius, ele que está responsável por organizar as pessoas que estarão trabalhando na recepção. Se você gosta de evangelizar, fale comigo. Tem uma equipe que vai estar evangelizando, apresentando a mensagem de salvação. Aí fale comigo, de preferência ainda hoje. Domingo que vem nós não teremos momento missionário e no próximo já será, no próximo final de semana já será o café dos comerciários, ok? Agora, se você gosta de servir, trabalhando preparando os alimentos ou servindo as mesas, procure o presbítero Manuel, ele está sentado ali, ó. Ou o diácono Renato, ele está aí também? Ali, diácono Renato. Pode falar com um dos dois e eles vão dizer para vocês o que vocês terão que fazer. No dia 8 e 9, nós vamos estar distribuindo esses convites aqui no centro. Nós vamos sair aqui da igreja às 14 horas. Então, se você tem disposição para isso,
venha aqui e nos ajude a distribuir. Agora, se você gosta de ornamentar, de enfeitar, nós também precisamos de ajuda. A Ivete está ali, pode procurar ela, que ela é responsável por essa parte de preparar o salão, para que nós possamos utilizar os textos bíblicos que elas vão colocar lá, para que nós possamos apresentar o Evangelho a estas pessoas. Ok? Próximo. No dia 11, no mesmo dia, o Café dos Comerciários, na manhã e à noite, nós teremos um café com missões aqui na nossa igreja. Estará conosco o Israel Saraiva, ele será o nosso preletor da nossa conferência missionária. E nós, juntamente com o pastor Vinícius, idealizamos esse café para que os nossos jovens possam ter um tempo de conversar com Israel. Vale a pena. Quem fez o curso Perspectiva, que conhece o Israel, sabe que será um tempo precioso poder estar junto com ele, ouvir, né, as experiências dele, ouvir o que ele tem para dizer. Então, faça um esforço, venha no sábado aqui às 19h30, para poder ver o que Deus tem feito na vida desse jovem aí. Você vai se surpreender. O último, nós temos aí então, no domingo, a nossa conferência missionária no dia 12. O Israel será o preletor na parte da manhã, no culto da manhã, na escola dominical e no culto da noite. Então será um dia dedicado aí a missões. Venha porque será especial para a sua vida. Nós já disponibilizamos, o outro slide, por favor, Domingo. Nós já disponibilizamos o compromisso de fé, está nas janelas lá no fundo, que é o que sustenta a obra missionária da nossa igreja. Então nós disponibilizamos mais cedo para que você possa pegar, levar para sua casa, orar, colocar diante do Senhor, para que Ele toque no seu coração, Senhor, quanto o Senhor quer que eu contribua com missões? Eu sempre digo que missões não se faz com orçamento, porque se você for olhar para o seu orçamento, você não vai contribuir com missões. Missões é uma oferta que Deus te dá. Eu tenho feito assim há vários anos, e o Senhor tem me abençoado, e todo ano eu tenho aumentado o valor que contribui com missões. Estou falando para você aumentar, não. Estou falando que é uma questão de fé e de confiança no Senhor. Então pegue no dia 11, nós vamos recolher, mas nós vamos recolher até o final de novembro. Não tenha pressa de devolver. Você pode colocar no cofre ou entregar em um dos cultos do dia 11 de novembro. Ok? Antes de orar, quero apresentar aqui o pastor Flávio. A gente já faz uma oração só. Pastor Flávio Ramos, ele é fundador e diretor da MEAB, Missão Evangélica Árabe do Brasil. Ele também é vice-presidente, é isso? Do movimento Perspectivas Brasil. Eu o conheci no último curso de Perspectivas, que foi aqui em São José dos Campos. Nós o convidamos há mais de 6 meses, né? No início do ano nós o convidamos. Nós convidamos várias pessoas para estar conosco, que vocês acompanharam no decorrer deste ano, e todos falaram sobre esse tema, e tem sido uma bênção. Ele vai apresentar as pessoas que estão com ele, da família dele, porque ele é aqui de São José dos Campos. Embora ele esteja morando lá em Foz do Iguaçu, onde ele trabalha, ele tem família aqui em São José. Então é um privilégio recebê-lo, tê-lo conosco nessa noite, e ouvir o que Deus tem colocado no seu coração, a forma que Deus tem usado ele no seu ministério. Vamos orar então? Pai, nós louvamos ao Senhor pela existência dessa igreja aqui em São José dos Campos. Uma igreja centenária que tem se dedicado, ó Pai, a levar o Teu Evangelho àqueles que necessitam de ouvir da Sua mensagem de salvação. Sabemos que no decorrer destes anos, muitas pessoas se renderam a Seus pés através da vida de pessoas que congregam e que congregaram aqui nesta igreja. Louvamos ao Senhor pelos trabalhos que o Senhor tem nos direcionado a fazer, como esse Café dos Comerciários, onde nós temos o privilégio de servi-los literalmente e também, ó Pai, apresentar a Tua mensagem de salvação para que eles possam conhecer ao Senhor. Sabemos que o Senhor tem trabalhado na vida de muitas pessoas nesta cidade, através do testemunho de vida dos irmãos que aqui estão. Nós pedimos que o Senhor realmente possa fazer a diferença, ó Pai, através da vida desses irmãos, nesse café, nesse dia em que nós estaremos ali servindo. Que nós possamos, ó Pai, também nessa noite ouvir a Tua palavra. Prepara o nosso coração agora, que o Teu servo, pastor Flávio Ramos, possa realmente ser um instrumento nas Tuas mãos ao ministrar a Tua palavra. Que esta palavra, Senhor, encontre guarida no nosso coração. Que os nossos ouvidos, ó Pai, estejam atentos para compreender a profundidade daquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos sair daqui, ó Pai, e colocar em prática aquilo que nós entendemos ser da Tua palavra e aquilo que o Senhor espera que nós venhamos a viver dia a dia.
Fala conosco, Pai, agora. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, na graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Na língua árabe, nós saudamos os irmãos com Neamat wassalam, Bismi Yesu al-Masih. Não é língua estranha, talvez estranha para você, mas é a língua árabe, um povo na qual o Senhor tem se revelado, e também a igreja do Senhor Jesus, que é para todos os povos, tem chegado ao povo árabe. E o povo árabe tem sua língua, sua cultura e seu jeito de adorar a Deus para louvor e glória de Jesus. Eu me sinto muito honrado, privilegiado de estar com os irmãos nessa noite. Tenho vários irmãos aqui, amigos, parentes, e se eu fosse apresentá-los, eu acho que eu ia tomar bastante tempo da pregação. Então eu só vou apresentar a minha esposa, tudo bem? Meus amigos, meus familiares não vão ficar chateados comigo, meus colegas pastores, eu tenho aqui colegas pastores, ex-alunos, amigos de época de solteiro. Minha mãe é daqui de São José dos Campos, não está hoje porque está na minha cidade cuidando da nossa filha. Então a vovó está em missão também. Então a minha esposa, a Carla, ela está ali, queria pedir que ela se colocasse em pé. Ela está comigo, está me acompanhando nesses dias de viagem. Meu irmão está aqui, meus sobrinhos, meus tios, muita gente. Então, eu me sinto honrado também por eles estarem aqui conosco. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Antes, porém, falar um pouquinho do nosso ministério ali na Tríplice Fronteira. Hoje, eu sou o missionário que mais saio do país. Uma vez por semana, no mínimo, eu estou fora do Brasil. Vocês têm um grande pregador hoje, hein? É que eu moro a 3 quilômetros do Paraguai. E aí, então, eu saio do país. Já aconteceu algum momento de eu tomar café em um país, almoçar num outro país e jantar num terceiro país. Irmãos, tem coisas que só acontece a milionário ou a missionário. A Argentina é um pouco mais longe da minha casa. Vai dar talvez 11 quilômetros. Então nós estamos servindo ali na Tríplice Fronteira e é o Ministério da Missão Evangélica Árabe do Brasil. Por que a Tríplice Fronteira? Ali há uma grande concentração de árabes e a grande maioria deles são muçulmanos. Nós temos 5 mesquitas na região. Mesquita não é a mulher do mosquito. Mesquita é o lugar de oração dos muçulmanos, o templo sagrado dos muçulmanos. E ali então nós temos uma grande influência dos árabes, eles ali estão instalados e nós temos ministrado a eles. A Missão Evangélica Árabe do Brasil é um centro de treinamento. Nós estamos preparando missionários. Deus nos deu o privilégio, a mim, a minha esposa, de servirmos no Marrocos, lá no norte da África, um país muçulmano, um país árabe, e depois, ao nosso retorno, tivemos então o privilégio, até hoje, de treinar novos obreiros, aqueles que o Senhor está chamando para fazer uma igreja para todos os povos, porque o Senhor Jesus é digno, Ele merece, e Ele quer ser adorado, e será adorado por todos os povos. E nós estamos contribuindo, então, com o corpo de Cristo no preparo dos missionários que estão indo servir nesses contextos difíceis, árduos, mas Deus tem sido muito generoso. Deus tem nos abençoado. Deus tem tocado os corações. E nós podemos ver o Evangelho, que é o poder de Deus, transformando vidas de ex-muçulmanos, da comunidade árabe, que estão se rendendo ao Evangelho do Senhor Jesus. Isso nos anima, isso nos encoraja, porque Deus é quem efetua tanto o querer quanto o efetuar.
Eu quero ler com os irmãos nessa noite 2 textos da palavra de Deus para a nossa reflexão missionária. O primeiro texto é o texto proposto no nosso flyer, que é Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 16. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 10, verso 16. Depois iremos ler Atos, capítulo 16, a partir do verso 6. Com a graça de Deus e a sua bondade e a direção do Espírito Santo, nós queremos trazer o fundamento da missão e a prática da obra missionária, para que o nome de Jesus seja conhecido, para que a igreja de Jesus, o corpo de Jesus, possa se espalhar por toda a terra. Por favor, me acompanhe no primeiro texto de João 10, verso 16, diz assim a santa palavra de Deus: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Atos capítulo 16, verso 6. Diz assim a palavra de Deus, Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentávamos ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Pai de amor e graça, a sua palavra que é viva e eficaz, o santo livro do Senhor, ajuda-nos com clareza e a direção do Espírito, que possamos aprender do Senhor nessa noite e da sua palavra. Sua igreja, sua noiva reunida, com a missão de proclamar o Evangelho a todos os povos, necessita, carece de orientação, de direção, de consolo, de ânimo, de exortação, confiado no Espírito Santo, para a glória de Jesus, no poder de Deus, nós oramos. Amém. Primeiro, o texto de João, por favor, veja o fundamento que nós temos para a missão de levar o Evangelho, pois esse é o propósito de Deus, uma igreja para todos os povos. Esse texto de João, capítulo 10, são palavras de Jesus. Jesus está caminhando para o término do seu ministério. Ele pode deslumbrar e ver a agonia da cruz. E ele está com os seus discípulos, e ele tem orientado os seus discípulos. Ele tem alimentado o seu povo, e ele diz no capítulo 10,
eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus aqui traz o fundamento, no verso 16, que é o fundamento da igreja para a missão. Jesus diz no verso 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Jesus traz esse fundamento para os seus discípulos, dizendo que as ovelhas de Deus não são apenas do aprisco de Israel. As ovelhas do Senhor Jesus, na qual ele escolheu e na qual ele iria morrer, não era apenas pelas ovelhas de Israel. Ele afirma e ele ensina aos seus, para que esse ensino ecoe pela sua igreja, com o seu povo. Eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Esse é o fundamento da missão. Jesus tem ovelhas espalhadas por todos os lugares. Ele já havia ou haveria de mostrar isso na sequência ao apóstolo João na ilha de Pátimos. O Cristo ressurreto aparece a João, ao apóstolo amado, e mostra que no último dia as ovelhas de Jesus, gente de toda língua, de todo povo, de toda nação, estaria diante do Cordeiro adorando. Porque Jesus tem ovelhas de todos os povos. Mas o texto e a orientação de Jesus segue dizendo: a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. São palavras de certeza de Jesus. Jesus está confiante que aqueles que o Pai o entregou, esse virão a Ele. Que as ovelhas que estão desgarradas pelos desertos, pelas montanhas, ao redor do mundo, ouvirão a sua voz. E Ele disse: cabe a mim, convém a mim conduzi-las. E Jesus está aqui profetizando que essas ovelhas, pós sua morte, pós sua ascensão, como lemos no texto de Atos, ouviriam a sua voz por meio do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O que Jesus está afirmando, que as suas ovelhas, certamente, ao ouvirem o Evangelho, ouvirão a sua voz, e ouvindo a sua voz, virão a Ele. Apóstolo Paulo diz: mas como virão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Palavras do Senhor Jesus: elas ouvirão a minha voz. Isso deve animar a igreja. Isso deve encorajar os missionários. Isso deve animar as agências. Isso deve animar o povo de Deus, porque a certeza do nosso Senhor Jesus é que as ovelhas ouvirão a sua voz, a voz do Supremo Pastor, e virão aos seus pés, e se renderão ao Evangelho, e o adorarão. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, uma igreja para todos os povos não é um desejo nosso, é um desejo do Senhor Jesus. É um desejo de Deus. E Ele afirma que as ovelhas ouvirão a sua voz. E Jesus, ainda de maneira profética, vai dizer que no fim haverá um só rebanho. No fim, quando essas ovelhas que estão desgarradas ouvirem a sua voz, ouvirem o seu evangelho, se renderem aos seus pés, haverá um só rebanho.
e um só pastor. Ah, a igreja precisa amar esse dia. Ah, a igreja precisa deslumbrar esse dia, no dia em que estaremos face a face com o Supremo Pastor. No dia em que estaremos junto no seu aprisco e o adoraremos, e o exaltaremos, e o glorificaremos, porque Ele é o Rei da Glória, o Supremo, Magnífico Pastor. Chegará esse dia, irmãos. Apóstolo Pedro, na sua carta, vai dizer que nós somos peregrinos. Somos forasteiros, nós não somos desse mundo, estamos no mundo, palavras de Jesus, mas não somos desse mundo, somos de um rebanho, somos de um povo, temos um pastor, e o nosso pastor é Jesus Cristo. Naquele dia, irmãos, estará todas as ovelhas de Jesus reunidas. Todas as ovelhas que o Pai deu para Jesus. E nós vamos nos alegrar. E lá não haverá diferentes povos. Lá não haverá diferentes denominações. Lá não haverá diferentes correntes. Lá só haverá um povo. Lá só haverá um aprisco. Lá só haverá ovelha e pastor. Almeje esse dia. Trabalhe para esse dia. Coloque os seus olhos nesse dia. Esse é o fundamento de Jesus para a missão. O Evangelho é para todos os povos, e esses povos ouvirão o Evangelho, virão a Jesus e o adorarão para que se cumpra a profecia de estar diante dele todos os povos e um só rebanho. Mas depois de olharmos então para o fundamento da missão, que são palavras do próprio Senhor Jesus, quais as implicações ou aplicações? O que precisamos aprender no decorrer da missão? Como a igreja precisa se preparar e compreender, e viver, e praticar essa missão, e cumprir esse mandamento, que não é um mandamento de homens, é um mandamento do Senhor. Agora sim, convido você a Atos 16. E eu quero olhar 4 aplicações dessa missão. 4 aplicações que me ajuda, que ajuda você, que tem ajudado os crentes ao redor do mundo para cumprirmos a grande comissão de Jesus para uma igreja entre todos os povos da terra. O verso 6, o apóstolo Paulo começa a trazer alguns relatos. O capítulo 16 de Atos se tornou conhecido pela conversão do carcereiro. Todos nós já ouvimos essa história quando Paulo, por volta da meia-noite, com Silas aprisionados, cantavam os louvores a Deus, e o terremoto vem sobre aquela cadeia, e o carcereiro, de maneira milagrosa, de maneira poderosa, se rende ao Senhor Jesus, é batizado, e toda a sua casa segue a Jesus. Se torna uma igreja naquele lugar. O relato de Atos, capítulo 16, é o relato histórico da plantação da igreja de Filipenses. Você, para entender a carta de Paulo aos Filipenses, você precisa saber o fundamento, o que aconteceu, como foi a chegada de Paulo a essa terra, a Filipos, o que Paulo enfrentou. Paulo enfrentou desafios, Paulo enfrentou ações demoníacas, Paulo enfrentou com a sua equipe missionária barreiras
para que o evangelho pudesse chegar à cidade de Filipos. E olha, meus irmãos e minhas irmãs, para que haja uma igreja para todos os povos da terra, enfrentaremos lutas, enfrentaremos obstáculos, enfrentaremos ataques do inimigo, enfrentaremos obsessões, muralhas se levantarão, mas nós não estamos em nosso nome, nós estamos em nome daquele que nos comissionou, daquele que diz em Mateus 28, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Eu vos ordeno, eu vos mando, ide. Então, nesse relato de Atos 16, da plantação da igreja em Filipo, podemos aprender 4 aplicações ou desenvolvimento da obra missionária. Verso 6. Percorrendo a região frígio-gálata, Paulo está aqui com a sua equipe missionária, Silas, Timóteo, Lucas e Paulo. Que equipe missionária dos sonhos! Esses homens são homens de Deus. E eles estão planejando e eles estão percorrendo, diz verso 6, a região frígio-gálata. E eles estão querendo pregar o evangelho na Ásia. E eles têm um planejamento. Eles têm uma visão. Eles têm algo programado, eles sabem o que querem fazer, eles sabem aonde querem ir, e eles têm um propósito a irem na Ásia, e o propósito é nobre. O propósito, diz o verso 6, é pregar a palavra. Mas eles foram impedidos. Tendo sido impedidos por quem? Pelo diabo? Não. Foram impedidos de pregar a palavra. Talvez isso mexe com a gente. Como podemos ser impedidos de pregar a palavra? Como podemos ser impedidos de colocar um plano missionário em ação? Meus irmãos, geralmente quando os planos missionários não vão à frente, a culpa é do diabo. Geralmente, quando nós encontramos portas fechadas para a pregação do Evangelho, para a penetração do Evangelho em outras culturas, nós afirmamos, sem qualquer discernimento ou qualquer pensamento, é o diabo. O diabo está feroz, pastor. O diabo é o maior empecilho da obra de Deus. De fato, ele o é. Mas nem sempre as portas fechadas, é o diabo que está fechando. Esse texto é claro e enfático a nós, dizendo que eles foram impedidos de ir à Ásia pregar o Evangelho pela ação do Espírito Santo. E aqui está a nossa primeira aplicação missionária. A missão é de Deus. A missão não é nossa. O plano é de Deus, o plano não é nosso. O interesse é de Deus e não nosso. E isso mostra que Deus é soberano. Deus fecha a porta quando Ele quer fechar a porta e Ele não precisa nos explicar. Deus abre porta quando não há porta ou quando a porta está fechada e Ele faz pelo seu próprio querer e para a sua própria glória. E nós muitas vezes não entendemos. Se queremos ser uma igreja missionária, se queremos ser crentes no Senhor Jesus, envolvidos nessa missão de levar o Evangelho para que haja uma igreja em todos os povos, precisamos nos apegar à doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano. Deus tem os seus próprios caminhos. Deus tem os seus próprios planos e não era o plano de Deus naquele momento. O plano era bom,
A visão era boa, era nobre, mas não era o plano de Deus naquele momento para esses missionários à Ásia, mas outro lugar. Não dá para fazer missão se nós não cremos na soberania de Deus. Quantas vezes nós, missionários, ficamos sem entender os propósitos e planos de Deus? Não cabe a nós murmurar, não cabe a nós questionar, não cabe a nós nos revoltar, cabe a nós e à igreja do Senhor Jesus apenas se curvar a esse Deus soberano. Porque eu repito, a missão é dele. E se a missão é dele, ele faz quando quer, como quer, com quem quer e onde quer. Deus fechou as portas. Talvez você que está aqui nessa noite tem um plano missionário, tem uma visão de fazer algo para o reino de Deus, de fazer uma evangelização de um bairro, de fazer um projeto de Deus, um projeto digno, que é a pregação do evangelho, e Deus está dizendo a você: descanse na minha soberania. Faça plano. Seja como Paulo, se empenhe, vá. Perceba que o texto é uma ação. Paulo percorria, Paulo estava tentando entrar na Ásia, mas foi impedido. Mas Paulo e a sua equipe têm discernimento. Lucas, que está escrevendo isso aqui, ele discerniu que aquela porta fechada era obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fecha a porta, pode orar, a porta não vai abrir. Quando o Espírito Santo fecha a porta, pode jejuar, a porta não vai abrir. Porque o Senhor Jesus diz: a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Missão para todos os povos da terra se faz crendo na soberania de Deus, nos seus caminhos eternos e sábios. Verso 7, defrontando a Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o quê? O Espírito de Jesus não permitiu. Uau! Paulo vai para um lado, Espírito Santo fecha a porta. Paulo vai para o outro lado, Jesus Cristo vem e fecha a porta. Lutar contra o diabo, teremos êxito. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando estamos nessa guerra espiritual, oramos, jejuamos, mas quando estamos numa guerra contra o Espírito Santo, contra o próprio Senhor Jesus, não iremos prevalecer. Não iremos ter sucesso. Só nos cabe fazer uma coisa: se render. E descansar. E pela fé crer. Deus é soberano. A segunda aplicação desse texto, desse desenvolvimento da obra missionária no livro de Atos, fundamentado nas palavras de Jesus que quer alcançar todos os povos, é que na missão há coisas que nós podemos fazer, mas há coisas que nós não podemos fazer. Nós, como igreja, precisamos relembrar disso. Nós, como igreja, queremos plantar igreja em outros povos para honrar e glorificar o nome de Jesus em obediência ao seu mandamento, mas nós precisamos reconhecer que há coisas na missão que nós não podemos fazer. Na missão, nós como igreja, nós como servos de Jesus, só podemos fazer as coisas naturais.
As coisas sobrenaturais é o próprio Deus da missão quem faz. Se você caminha um pouquinho no texto, ainda no capítulo 16, verso 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio. Então Paulo já chegou a Filipos, onde nos parecia haver um lugar de oração. Paulo é estratégico, Paulo é visionário, Paulo é missionário. Assentando-nos, falávamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da onde ela era? Tiatira. Vendedora de púrpura, temente a Deus, prosélita aqui, nos escutava. O Senhor abriu o coração de Lídia para ouvir as coisas que Paulo dizia. O nosso papel na missão é obedecer. Diz que Paulo, quando teve a visão que o Senhor queria que ele estivesse na Macedônia, verso 10, imediatamente partiu para aquele destino. Cabe a nós obedecer. Na missão de levar o Evangelho para todos os povos, cabe a nós pregar. Diz o texto que Paulo, à beira-rio, as mulheres ali reunidas, Paulo pregava o Evangelho. Paulo estava expondo as Escrituras. Paulo estava evangelizando. Paulo estava sendo proativo. Paulo estava fazendo aquilo que ele fora chamado a fazer, pregar o Evangelho. Mas Paulo não podia abrir o coração de Lídia. Paulo não podia converter o coração de Lídia, porque essa é a obra de Deus. Nós não podemos fazer algumas coisas na missão. Nós não podemos curar pessoas. Nós não podemos salvar pessoas. Nós não podemos mudar pessoas, mas nós podemos orar. Nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos estender as mãos, nós podemos e devemos obedecer. Ó Igreja do Senhor Jesus, lembremos que nesta missão de atrair todas as ovelhas de Jesus para o seu aprisco por meio do Evangelho, há coisas que podemos fazer, mas há coisa que não podemos fazer. Não podemos inclinar o coração do rei, mas Deus pode. Não podemos convencer o homem do pecado, da maldade e do juízo, mas Deus pode. Não podemos transformar os nossos discípulos, mas Deus pode. Isso deve nos encorajar. O Senhor é fiel, Ele não nos ordenou algo que não poderíamos fazer. O Senhor só nos ordenou aquilo que poderíamos fazer. E nós podemos fazer muitas coisas na missão. Podemos obedecer, podemos ofertar, podemos orar, podemos servir no café de evangelização, podemos dar testemunho sendo sal e luz, podemos nos preparar e cruzar o oceano e aprender uma nova língua para pregar o Evangelho de Cristo. Isso nós podemos. Mas abrir o coração das pessoas, não podemos. Algumas pessoas lá na igreja costumam dizer: pastor, o senhor poderia ir lá em casa, porque se o senhor fosse lá em casa, pastor, meu marido certamente se converteria. Às vezes, irmãos, estamos querendo fazer coisas que não podemos fazer.
Às vezes, irmãos, queremos tomar o lugar de Deus na missão. Não, irmãos. Temos o nosso papel. E Deus fará o seu papel. Você vai se lembrar da narrativa de Jesus sobre a morte de Lázaro. Capítulo 11 de João. Ressuscitar mortos. Nós podemos fazer? Não, nós não podemos. Dar vida aos mortos, podemos fazer? Não, não podemos. Dar vida espiritual a pessoas? Não, nós não podemos fazer, mas tirar a pedra, nós podemos. E às vezes, e muitas vezes, a nossa tarefa exige de nós contribuir, exige de nós renúncia e esforço. Se envolver no trabalho de evangelização da igreja, de abrir uma nova igreja, ou de enviar um missionário transcultural, exige de nós esforço. Irmãos, façamos a nossa parte, crendo que Deus fará a sua. Essa é uma aplicação da missão. A terceira aplicação da missão, daquele fundamento que nós falamos que Jesus ordenara, que há ovelhas espalhadas por todo o mundo, e ele irá atraí-las pelo Evangelho, e elas ouvirão a sua voz. Cabe a nós crer na soberania de Deus, que Ele tem os seus planos e caminhos. Os seus caminhos seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, e os seus caminhos mais santos que o nosso. Devemos nos lembrar que há coisas, e muitas coisas, que eu e você podemos fazer, e outras que nós não podemos. Mas em terceiro, precisamos lembrar que nessa aplicação missionária de cumprir a missão, de levar o Evangelho para que haja uma igreja em todos os povos da terra, como é o desejo de Jesus, sofreremos. Irmãos, nós não queremos sofrer. Nós queremos ter uma vida tranquila. Nós queremos ter saúde. Nós queremos ter tranquilidade, nós queremos ter repouso e descanso, queremos ter um bom emprego, e nada disso é ruim, mas nós, se queremos cumprir a missão, precisamos estar dispostos a pagar o preço pela expansão do Evangelho. Veja o texto comigo. A partir do verso 19. Verso 22. Levantou-se a multidão depois que Paulo havia expulsado o demônio daquela jovem escrava. 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, a equipe missionária, e os pretores, rasgando-lhe as vestes. Atos 16, 22. Mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Depois de Paulo obedecer o mandamento do Senhor, depois de Paulo, do verso 10, ver aquela visão de um menino da Macedônia, clamando e dizendo, passa a Macedônia, nos ajuda, e Paulo, com a sua equipe missionária, em obediência à palavra de Deus, vão à cidade de Filipos, e ali pregam a Lídia, e Lídia se rende ao Senhor. Ali eles expulsam um demônio de uma mulher possessa, e o que é o pagamento deles? Sofrimento. Paulo está preso por ser obediente. Paulo não é um mau caráter.
Paulo não é um bandido, Paulo não é um assassino, Paulo não é um devedor, Paulo está preso, açoitado no cárcere, porque é pregador do Evangelho. E se nós, irmãos, queremos cumprir a ordem, o mandamento de Jesus, de ver uma igreja espalhada para todos os povos, rendendo louvores a Jesus, precisamos pagar o preço. A nossa salvação já foi paga. O Cordeiro Santo de Deus derramou o seu sangue e pagou pelos nossos pecados. Mas o preço que cada servo de Jesus e cada serva de Jesus precisa pagar para que o Evangelho floresça em todos os lugares. Infelizmente, tem se propagado uma falsa doutrina, um falso evangelho que diz: venha para Jesus e tudo vai dar certo na sua vida. Venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus e adquira prosperidade, saúde e nada dará errado para você. Este não é o evangelho de Jesus. Paulo está em obediência, Paulo está em missão, Paulo está pregando o evangelho na Europa e está preso. Às vezes, quando recebemos notícias da igreja sofredora, da igreja perseguida, de irmãos que estão presos, açoitados por causa do evangelho, nós sentimos pena deles. Não devemos, irmãos. De fato, nós devemos orar por eles, para que eles sejam fiéis, e se for da vontade de Deus, que Deus os livre e abra as portas. Mas, irmãos, nós precisamos entender que todo aquele que quer viver piedosamente o evangelho será perseguido. Filipenses 1. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a sofrer por causa do nome de Jesus? Você está disposto a renunciar a sua vida tranquila para que haja uma igreja entre os povos berberes do Marrocos? Você pagaria um preço de ser açoitado, de ser encarcerado, de sofrer pelo evangelho para que o nome de Jesus seja conhecido nas tribos indígenas? Você estaria disposto a pagar um preço para ser um apoiador daqueles missionários que vão até esses lugares? Se queremos fazer missão, não podemos isentar, retirar o sofrimento. Iremos sofrer, mas é um sofrimento que vale a pena. Veja o texto. Verso 23, depois de lhes darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere, verso 24, no interior, e lhes prendeu-os aos pés do tronco. Humilhação total. Agora veja o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? O quê, irmãos? Oravam e cantavam louvores. Ah, como eu quero isso. Ser fiel a Deus quando a provação chega. Ah, como Deus almeja isso de nós. Que quando estivermos obedecendo a sua palavra, quando estivermos na missão comprometida de cumprir o grande mandamento de levar o evangelho, e se por caso formos açoitados, perseguidos e presos, possamos nos alegrar em Deus, porque a missão é nobre.
Não vale a pena sofrer por um emprego. Não vale a pena sofrer para ter uma vida melhor. Não vale a pena sofrer por qualquer outra coisa, mas eu vos digo, baseado na palavra de Deus, vale a pena sofrer para cumprir a nobre missão de Deus, para que o seu Filho seja conhecido e glorificado. Se queremos uma igreja para todos os povos, abracemos a doutrina do sofrimento. E peçamos graça a Deus para suportarmos. Caminhando aqui para o final, há uma quarta aplicação desse texto que nos ajuda nessa reflexão missionária. Primeiro, lembrando que Deus é soberano. Deus impediu o apóstolo Paulo, através do Espírito, de pregar o Evangelho na Ásia. E o levou à Europa. E a primeira convertida na Europa, na cidade de Filipos, é uma asiática, de Tiatira. A primeira convertida em solo europeu é uma asiática, aquela mulher daquela região na qual o apóstolo Paulo queria fazer a obra missionária, mas Paulo está aprendendo aqui, Deus é soberano. Deus tem os seus caminhos. Se queremos ser uma igreja missionária, para levar o Evangelho para uma igreja para todos os povos, precisamos entender que a nossa parte nos cabe fazer. E fazer com empenho. Certos que Deus fará a sua parte. Se queremos um Evangelho para todos os povos, há um preço a pagar. Eu tenho um preço a pagar. E você tem um outro preço a pagar. Olha como termina tudo isso. Volte ao verso 6. Percorrendo a região frígio-gala, fomos impedidos por quem? Espírito Santo. Verso 7. Tentávamos ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ou seja, verso 6, nós temos a terceira pessoa da Trindade. Verso 7, nós temos quando Paulo está tentando ir para Betínia e ele foi impedido pela segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Veja o verso 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho, ou seja, a primeira pessoa da Trindade. O que nós encontramos aqui em 3 versículos é o Pai no verso 10, o Filho no verso 7 e o Espírito Santo no verso 6. Tudo isso para mostrar para nós que a Santíssima Trindade está envolvida na missão. O Espírito Santo está na missão. O Filho Jesus Cristo veio a essa terra para a missão. O próprio Deus está na missão desde Gênesis 3 e faz isso por todas as Escrituras. A Santíssima Trindade está comprometida totalmente com a obra missionária. Ora, meus irmãos, se o Pai está envolvido na missão, se o Filho está envolvido na missão, se o Espírito Santo está envolvido na missão, porque eu, que sou filho de Deus, porque eu que fui enxertado nessa Trindade, não estaria. O crente que não está comprometido na missão, a igreja que não está envolvida na missão, ela está contra a Trindade.
É uma incoerência dizermos que cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e não estamos cumprindo o seu mandamento. O Pai está nisso, o Filho está nisso, o Espírito Santo está nisso. Logo, eu e você deveríamos estar nisso também, de diferentes maneiras, indo, orando, ofertando, apoiando, encorajando, visitando, amando, sendo sal e luz. Há diversas e N maneiras de estar na missão. Você pode fazer missão de diferentes maneiras. A única coisa que você não pode é não fazer missão. O que você tem feito para a expansão da obra de Deus? O que você tem feito para que haja uma igreja entre todos os povos da terra? Se você é discípulo de Jesus, se você é ovelha de Jesus que foi atraído pelo Evangelho, não há outra resposta a não ser a resposta que Isaías deu no capítulo 6. Eis-me aqui, envia-me a mim, para onde o Senhor quiser. Usa a minha vida, Senhor, porque se a Trindade está na missão, eu não ficarei de fora. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe as nossas vidas. E que Deus nos engaje na sua missão de atrair as suas ovelhas. E ver o seu corpo, que é a sua igreja, em todos os lugares da terra, para a glória do nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Flávio, pela palavra de Deus ministrada no nosso coração. Esperamos que o Senhor possa voltar aqui. Amém. Vamos louvar o Senhor agora com os salmos e hino, de número 456. Quem irá? Vamos nos colocar em pé.
igreja pode se sentar. A equipe adoração vai levar o Senhor com o cântico.
Estamos encerrando o culto dessa noite. Eu gosto quando tem culto de missões, porque eu me sinto desafiado a fazer muito mais do que tenho feito por missões. Queria deixar uma pergunta para os irmãos. O que você tem feito por missões? Pastor Flávio, no final da sua pregação, ele disse assim: você pode fazer missões de diversas maneiras. A única coisa que você não pode é não fazer missões. Aí fica a pergunta: você tem feito missões? Se por um acaso a resposta for não, existem diversas maneiras que você pode se envolver em missões. Ore, fale com o Senhor, Ele vai lhe direcionar. Mas participe, se envolva. A obra é do nosso Deus, Ele é que quer salvar. Ele é que quer uma igreja em todas as nações, em todos os povos, em todas as etnias. Cabe a nós participar daquilo que Deus está fazendo. Quero convidar o pastor Vinícius e a Débora para ficar na porta da torre. Pastor Expedito e Nair na porta do corredor. Eu e o pastor Flávio vamos ficar na porta central para cumprimentar os irmãos. Vamos colocar em pé, vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Pai, nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Somos gratos pela Tua palavra ministrada aqui nessa noite, que nos desperta, Senhor, para a realidade da Tua obra, sabendo que o Senhor, na Sua soberania, tem agido, tem levantado pessoas, tem direcionado vidas para servir ao Senhor no campo, para levar o Teu Evangelho a outros povos, a outras nações, até mesmo povos dentro da nossa própria cidade, que carecem de ouvir do Teu Evangelho, e essas pessoas, ao ouvirem, o Senhor agirá no coração delas, como agiu no coração de Lídia, abrindo-lhe o coração para entender a Tua palavra. Nós não sabemos quem são essas pessoas, nem onde elas se encontram, mas o nosso desejo é participar da Tua obra, é participar daquilo que o Senhor está fazendo. Queremos ser usados pelo Senhor, queremos ser instrumento nas Tuas mãos. Por isso, direciona cada um dos que ouviram essa mensagem, quer seja pela internet, quer seja aqui presencialmente, mas que o Senhor dê a direção para que cada um possa participar, segundo a Tua vontade, da obra que o Senhor está realizando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consoladoras comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqui presentes nessa noite e com todo o povo do Senhor, espalhados por toda a terra, povo este que aguarda a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar?